Então, pessoal, continuando aí de onde nós paramos na última aula, né? Eu tenho aqui meu arquivo HTML, meu arquivo CSS. Eu vinculei esses dois arquivos aqui através da tag link. E agora a gente vai começar a dar uma olhadinha em algumas propriedades, na verdade, em alguns seletores, né? Algumas regras aí do CSS para selecionar elementos do nosso arquivo HTML, tá? Como que o CSS funciona, pessoal, tá? Desde o básico. Essa aqui é uma regra do CSS. Essa regra, ela aplica algumas propriedades de estilo, tá? Algumas propriedades visuais a um determinado conjunto aí de elementos do HTML, tá? Então eu tenho duas coisas aqui que eu tenho que ver. Uma delas são as regras de seleção, né, os seletores que eu vou usar, que é onde eu estou dizendo em quais elementos do HTML eu vou aplicar essas regras. E a outra coisa que eu tenho aqui, tá, é o corpo aqui da regra, onde eu digo quais são as propriedades e os valores dessas propriedades que eu vou aplicar a esses elementos, tá? Então aqui eu tenho o meu seletor e aqui eu tenho o corpo da regra com as propriedades e os valores para essas propriedades. Nesse vídeo, a gente vai olhar para o seletor, tá? A gente vai dar uma olhadinha, ver como que ele funciona e o que a gente pode usar aqui, tá? Então, esse primeiro tipo de seletor aqui que a gente viu é um seletor aí por tipo de elemento, tá? Aqui eu estou dizendo quais os tipos de elemento do HTML onde eu quero aplicar essa minha regra, tá? No caso, eu estou falando, olha, eu quero aplicar a todos os elementos do tipo H1, tá? Que são, né, os títulos de nível 1, os cabeçalhos de nível 1. Vamos supor que eu tenha aqui também um H2, tá? H2 que seria um título de nível 2, ou um subtítulo, tá? Se eu tenho aqui esse elemento, ó, então eu tenho aqui o H1 e o H2, né? O navegador, pessoal, ele já tem vários estilos padrão, né? Então, quando ele vê um H1, ele já coloca isso como um texto um pouquinho maior, um H2 como um texto um pouquinho menor, né? Eles estão em negrito. Então já tem algumas propriedades aí que são do navegador, tá? Mas eu posso editar e modificar todas essas propriedades, tá? Bom, então eu tenho aqui meu título e meu subtítulo e estou aplicando essa cor verde ao meu título. E se eu quisesse aplicar também ao subtítulo? Tá? Eu poderia vir aqui nessa mesma regra, colocar aqui uma vírgula e colocar aqui também H2. Tá? E com isso eu estou aplicando essa regra aos dois elementos, tá? Aos dois tipos de elementos, na verdade, ao H1 e H2. Então a primeira coisa que vocês têm que saber aí sobre as regras do CSS é que a gente pode ter diversos seletores para uma mesma regra, tá? Basta que a gente separe esses seletores pela vírgula. A vírgula é uma forma de a gente separar, tá, os seletores, tudo bem? Então agora aqui no nosso HTML, vamos criar uma listinha aqui. Eu vou criar uma UL, né, que é uma lista não ordenada. E aqui dentro eu vou colocar 3 itens. O item A, o item B e o item C. Tá? Então eu tenho 3 itens aqui dentro da minha lista. E esse aqui é o resultado no HTML. Vou dar um zoom aqui para facilitar um pouquinho para vocês, visualização. Tá? Então eu tenho esses 3 itens. Bom, vamos supor que eu quero mudar a cor deles então para vermelho. Eu poderia vir aqui e colocar aqui LI Color Red. Tá? Com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou aplicando um seletor aqui que seleciona todos os elementos LI da minha página e aplica a propriedade color, o valor red a esses elementos, tá? Ou seja, vai transformar esses elementos aí para vermelho, né? Exibir em vermelho. Mas e se eu quisesse exibir em vermelho só um desses elementos, por exemplo, o item B aqui? Como que eu posso fazer? Tá? E aí eu tenho outros tipos de seletores que eu posso usar. Tá? Então, eu posso vir aqui ó, no meu elemento, no meu item B, tá? E colocar uma propriedade chamada classe.
E aí vamos chamar essa propriedade de vermelho, tá? Para identificar o que essa classe faz. E aí, ao invés de eu ter esse li color head aqui, eu vou ter ponto vermelho e aí color head, tá? Vamos ver qual que vai ser o resultado? Ó, agora só o item B está em vermelho. Então, pessoal, o que eu tenho aqui, que a gente acabou de fazer, é usar um segundo tipo de seletor, tá? O primeiro tipo de seletor que eu usei aqui foi o seletor por tipo de elemento, né? Que no caso identifica qual o tipo do elemento e seleciona todos os elementos daquele tipo. E agora eu estou usando um seletor por classe, tá? Então, quando eu crio aqui, quando eu digo que um elemento tem uma determinada classe e crio o seletor por classe, eu vou aplicar essa regra que está aqui dentro, no caso color head, a todos os elementos que tiverem essa classe, tá? E eu posso ter diversos elementos com essa mesma classe. Por exemplo, eu posso vir aqui nesse outro LI e colocar também a classe vermelho, tá? Então, o seletor por classe, ele é um seletor bem legal para isso. Quando você tem diversos elementos, tá? Muitas vezes de tipos diferentes. Por exemplo, o nosso H2 aqui, vamos tirar essa regra aqui do H2 e vamos supor que aqui no H2, né, o subtítulo, eu queira que ele apareça em vermelho também. Eu posso colocar aqui class vermelho e ele também está em vermelho, tá? Ou seja, eu posso ter tipos de elementos diferentes com a mesma, né, com a mesma classe. E aí eles vão ter a mesma regra aplicada. Tá? Então, quando eu tenho esse tipo de situação, onde eu tenho diversos elementos, tá, que compartilham um mesmo estilo visual, ali, uma mesma propriedade, a gente pode aplicar esse seletor de classe. Como que o seletor de classe se diferencia do seletor de tipo de elemento? Pelo ponto aqui no início, tá? Vejam que eu não tenho ponto aqui, tá? No class. Eu só tenho ponto aqui no seletor, tá? Porque é o ponto que diz para o CSS que ele tem que procurar as classes vermelho lá no HTML, tudo bem? Então, seletor por tipo de elemento é o nome do elemento, sem nada antes nem nada depois, né? No caso aqui. E seletor por classe é o nome da classe com um ponto antes, tudo bem? Uma outra coisa interessante aí sobre o seletor por classe, pessoal, é que um elemento ele pode ter diversas classes, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e criar uma classe chamada sublinhado, tá? E aqui eu vou colocar text decoration underline, tá? Ou seja, eu vou colocar a decoração de texto, né? Sublinha para criar um elemento sublinhado. Tá? A princípio eu não apliquei essa classe a ninguém, tá? Então não tem nada sublinhado aqui, mas eu posso vir aqui, por exemplo, no item B e colocar aqui, além do vermelho, né, espacinho sublinhado, tá? E com isso eu tenho o item B sublinhado. Olha que legal, eu posso ter diversas classes, né, diversos elementos com a classe vermelho, e todos eles vão ficar em vermelho, mas um desses, além do vermelho, eu posso colocar o sublinhado também, e assim eu aplico duas regras, né, diferentes ao mesmo elemento. E posso combinar também em outros elementos. Vamos supor aqui que o meu H1 tenha que estar sublinhado. Então o H1 fica sublinhado, o item B fica sublinhado. Tá? Então a gente pode fazer todas essas combinações. O mesmo elemento ele pode ter diversas classes diferentes e aí todas as regras que estão ali naquelas classes vão ser aplicadas àquele elemento. Tudo bem? E agora vamos ao nosso último tipo de seletor aí para esse vídeo, tá? Que é o seletor por identificador, o H1, tá? H1 não, desculpa, ID. Tô pensando uma coisa e falando outra. Vamos lá, eu vou colocar aqui um outro H2, tá? E aí eu vou colocar aqui segundo subtítulo. Tá? Então agora eu tenho aqui dois elementos H2, subtítulo e segundo subtítulo. E vamos supor que eu quero que um desses elementos H2, tá? Que ele tenha um estilo diferente. Tá? Eu posso vir aqui, pessoal, e dar um identificador para esse meu segundo subtítulo. Vamos chamar, por exemplo, de
título, notícia. Tá? Vamos supor que eu estou criando aqui um site de notícias. E aí o meu primeiro subtítulo aqui é o subtítulo da página, tá? O nome do meu site, alguma coisa assim. E o meu segundo subtítulo aqui vai ser o título da notícia, tá? E aí eu quero aplicar uma regra específica a esse segundo subtítulo. Como que eu faço, pessoal? Eu posso, a partir do momento que eu sei que esse elemento tem um ID, eu posso criar um seletor, tá, para esse ID. E o seletor por ID, ele é identificado aqui por esse caractere, tá? O hashtag, ou hashbang, ou jogo da velha, cerquilha, tem vários nomes. Então eu vou colocar assim, hashtag, né, título, tracinho, notícia, tá? E esse é um seletor por ID, por identificador. Ele vai pegar todos os elementos, né? Na verdade, todos não. No caso, a propriedade ID, o ideal é que ela só apareça em um único elemento por página, tá? O ID é o único dentro da página. Se você criar dois elementos dentro da página com o mesmo ID, vai dar erro? Não, o navegador vai mostrar normalmente, tá? O problema é que, se você tiver algum código JavaScript, alguma coisa que faça referência a esse ID, aí você vai ter problema, porque espera-se que o ID seja único dentro da página, tudo bem? Então vamos aplicar aqui alguma propriedade diferente aqui. Vamos ver, vamos colocar, por exemplo, uma cor de fundo, uma background color, vamos pegar esse água marinha aqui e vamos salvar, tá? Então, ó, agora o meu segundo subtítulo está com essa cor de fundo. Então, esse é o seletor por ID, por identificador, tá? Ele se diferencia do seletor de classe porque ele começa com a cerquilha, tá? O seletor de classe começa com ponto e o seletor por tipo de elemento não tem nada, só tem o nome aqui do elemento, né? O tipo de elemento sem ponto, sem a cerquilha antes do nome, tudo bem? Então, pessoal, esses são os três seletores aí básicos do CSS, tá? O seletor por classe é talvez de longe que a gente use mais. Por quê? Porque com o seletor de classe a gente tem a oportunidade de fazer essas combinações, tá? Vários elementos podem ter a mesma classe, um elemento pode ter diversas classes, enquanto por ID, não. Só um único elemento tem que ter aquele ID, eu não posso ter dois IDs diferentes para o mesmo elemento. Então ele é um pouco mais restritivo, ele é bem específico, tá? Ele se refere àquele único elemento. Já o seletor por tipo de elemento, ele é mais aberto, ele vai pegar todos os elementos daquele determinado tipo. Então, por exemplo, quando você tem lá um site de notícias, um blog, onde você usa muitos elementos do tipo parágrafo, né, o P, você colocando uma regra que pegue P, você vai pegar todos os P's, e aí você pode pegar um P que está dentro da sua notícia, mas um P que está em uma outra parte do texto. Então, você tem que tomar um certo cuidado aí com esse tipo de seletor, tá? Porque às vezes você vai buscar elementos que você não deseja, então acaba que o seletor de classe é de longe aí o que a gente usa mais, tudo bem? Então, por enquanto é só. Na próxima aula a gente vai ver algumas combinaçõezinhas aí com esses seletores.